campo do leilão de imóveis, o leilão de direitos é um nicho dentro dos leilões de imóveis, em que os imóveis são pouco procurados e são mais baratos por causa da dificuldade de regularizar. Porém, eu creio que com conhecimento correto seria possível regularizar e ganhar altos lucros com leilão de direitos. Como fazer isso? Roda a vinheta. Antes de começarmos, like e assinante. Você já vem regularmente aqui. Por que não se torna assinante de vez? E aí você recebe todas as novidades. Primeiro, vamos entender o que é um leilão de direitos, tá? É uma situação que o devedor que está sendo processado por não pagar não é proprietário pleno do imóvel. Principalmente, tá? A pessoa compõe um contrato de gaveta ou herdou, tá? A pessoa que está com o imóvel não é o proprietário registral. Isso significa que vai haver resistência dos cartórios em colocar no seu nome. Por quê? Porque uma das regras fundamentais do registro de imóveis é o princípio da cadeia registral. Tem que ter uma lista completa dentro da matrícula de todas as pessoas que foram proprietárias na mesma sequência. João construiu, vendeu para Maria, que doou para Amanda, que seu filho João herdou. Toda historinha tem que estar na matrícula. Tá em sequência. Mas aí a pessoa que está devendo, que está no processo, que está sendo processada, é dono do imóvel de fato e não, mas não registrou no nome dele. Pegou uma escritura e não registrou. Comprou num contrato de gaveta, herdou, não fez inventário. Mas por que faz isso? Para não ter, para economizar, né? Registrar tem que pagar taxa de cartório, doação tem que pagar imposto, vender tem imposto, tem taxa de cartório para pagar. Mas a pessoa que está devendo, quase sempre condomínio em IPTU, por vezes não registrou no nome dela. Aí, quando você arremata no leilão, você não vai ter a cadeia completa de donos. Por quê? Porque o dono anterior não registrou. Aí nós vamos ver como sair dessa situação. E dá para identificar facilmente essa situação? Dá. Como é que a gente sabe disso? Você não dá para ver que a pessoa que está sendo réu, que tem uma penhora, não é o proprietário registral. Está na própria matrícula isso, tá? Então, nós vamos ter que verificar a possibilidade aí de regularização, que já devo dizer que nem sempre é possível, tá? Mas podemos fazer algumas jogadas para fazer todo o esforço possível para tentar regularizar. Por quê? Porque o imóvel regularizado vale muito mais, tá? Por vezes, o imóvel que não foi regularizado não vende, tá? Mas devido a esses rolos, esse imóvel vai sair muito mais barato ou nem vai arrematar, justamente por causa desses rolos, tá? Então vamos agora buscar uma estratégia para sair dessa. A primeira coisa, você vai a um leilão de direitos. A pergunta é: você vai ocupar o imóvel, vai morar ou vai alugar, ou você vai arrematar e vender logo em seguida? Qual vai ser a sua ação? Porque se você vai ocupar, ainda que você não consiga regularizar, pelo menos você vai ter o uso. Você talvez possa ficar com a documentação incerta por ano. Se você for morar ou alugar, talvez valha a pena. Além disso, se você for ficar pelo tempo do uso capião, você pode eventualmente usufruir, tá? Na parte de regularização de imóveis, a uso capião é a última solução. Por quê? Porque ela é mais difícil e o cliente tem que passar um período longo de tempo. Na maioria das situações, aí seria um tom de 10 anos, tá?
mas eu não vou me aprofundar aqui nas várias modalidades do capião, tá? Se você ocupa, você talvez consiga usucapiar. Mas, se puder, nós temos que evitar. É o último procedimento de regularização, mas é o mais complicado, é o mais demorado, tá? De toda forma, se você vai morar no imóvel e pretende, daqui a 10 anos, 15 anos, usucapiar esse imóvel, é sempre uma ótima ideia preparar para usar o usucapião, tá? Por quê? Porque pode não ter outra alternativa para você ser proprietário. E como você vai fazer isso? Você vai gerar um arquivo completo de faturas. Todo pagamento, água, luz, condomínio, IPTU no seu nome, deve ser guardado. Por quê? Para provar o tempo. Relacione-se bem com os vizinhos. Por quê? Porque eles vão ter que atestar que você mora lá, no possível arquivo. Além disso, o que você vai fazer? Você vai a um tabelião de notas e vai tirar o que chama ata notarial de posse. Ah, para quê? Até dar o tempo no uso capião. Ok? Agora, então, a primeira e última solução mais complexa é o uso capião, é você se preparar para o uso capião. Mas nós temos que ter uma solução mais eficaz, mais rápida. E aí nós temos a tese aqui de que não está previsto em lei, mas está previsto doutrinariamente e o Superior Tribunal de Justiça aceita, de que o leilão é uma aquisição originária. Tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos brigar de todo jeito para que um juiz aceite que o leilão é uma aquisição originária. Tá? Nessa ideia, então, o arrematante não tem ligação com o antigo dono. Por quê? Porque ele foi expropriado com o leilão. A irregularidade do dono antigo não deve atingir o arrematante. Por quê? Porque ele não tinha culpa. Tá? E com isso, você não teria que se aplicar, seria uma exceção ao princípio da cadeia registral. Tá? Agora, com base nisso, como vamos regularizar o imóvel? Resposta: nós vamos brigar de todo jeito pela tese de que é originária. Se o tabelião, o registrador, recusar, a gente volta ao juiz dizendo que é originário para que ele determine o registro ser originário. Ah, e se o juiz se recusar? Nós temos aqui uma decisão interlocutória e aí nós vamos ter um recurso que chamamos de agravo de instrumento. Certo? Nós vamos, então, primeiro usar o sistema recursal dentro do próprio processo do leilão, tá? Para que o juiz obrigue a registrar a carta de arrematação. Porém, ao mesmo tempo, nós vamos entrar com outro procedimento, que é um procedimento administrativo, que é a dúvida registral. Tá? O que é isso? É um procedimento administrativo contra a decisão dos registradores, que é feita pelo juiz corregedor dos cartórios. Toda cidade tem uma vara que é específica de corregedor dos registros públicos. Tá? E na cidade de São Paulo, as cap... aqui as capitais têm duas varas de registros públicos. Todos os cartórios caem nesse registro público. Ou seja, tem que ser combatido. Tem que brigar na justiça e brigar na dúvida. Tá? E aí talvez você consiga regularizar com o argumento de que é originário. O que acharam de tudo isso? Com isso, então, nós chegamos ao termo desse vídeo, sugerindo a você que procure seu advogado de confiança em qualquer questão referente a imóveis. Muito obrigado.